Que honra ter a sua companhia em mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de obras voltadas ao público materno e infantil e fonoamiga da gagueira. Acompanhe um pouco mais do meu trabalho no Instagram, @VivianeRMSS. E o nosso tema será gagueira, o que é imprescindível você saber. Trouxe desta vez para conversar comigo uma profissional que realiza um trabalho primoroso, tanto com as pessoas que gaguejam, quanto com familiares e profissionais que convivem com elas. Daniela Zakevics, fonoaudióloga especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sócia fundadora e colaboradora da Abra Gagueira, diretora da Oficina de Fluência, certificada pelo Michael Pollan Center Stuttering Foundation. Este episódio foi gravado e lançado estrategicamente em outubro, onde muitos países fazem campanhas acerca deste tema. Dani, muito obrigada por você ter aceito o meu convite para participar desse podcast, que realmente a gagueira é um assunto que despertou meu interesse quando eu comecei a receber vários pacientes que apresentavam essa queixa. Desde então eu venho buscando pesquisas e atualizações acerca do tema. Me encantei, mas também me assustei com tamanha falta de informação da sociedade em geral. Então, esse meu convite, nesse mês em que nós estamos comemorando ou fazendo uma culminância acerca da gagueira, receber você aqui realmente é uma honra. Vivi, obrigada, viu? Primeiro eu queria te parabenizar pela iniciativa do podcast, por levar essa informação, né, atualizada aí para tantas pessoas, para fonoaudiólogos, para profissionais da área da saúde, para a população de uma forma geral, né? Como você falou, a gagueira ainda é cercada de muitos mitos. E eu acho que essa oportunidade, né, que o mês de outubro nos dá é muito valiosa. Então, fico aqui o meu agradecimento também para você desse espaço, dessa oportunidade. Eu espero poder contribuir com essa conscientização junto com você. Vamos começar então explicando o que é a gagueira e quando buscar ajuda. Olha, Vivi, gagueira, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, ao contrário do mito que existe de que a gagueira ela é causada por algum evento emocional, hoje a gente já sabe que a gagueira é uma desordem do neurodesenvolvimento. Então a gente pode olhar a gagueira numa perspectiva mais neurobiológica, sabendo que tem um componente genético, né, que vai causar aí uma predisposição para que uma pessoa gagueje. Então, quando a gente pensa na gagueira nesse aspecto multidimensional, tanto na questão da causa, né, por que alguém começa a gaguejar? Então, alguém vai começar a gaguejar porque tem uma predisposição genética e porque tem um desequilíbrio na fluência. E esse desequilíbrio pode ser causado pelo próprio desenvolvimento da linguagem, que muitas vezes vem desenvolvido de uma forma não tão equilibrada, né? Pensando aí nos aspectos motores, nos aspectos emocionais. Então, existe mesmo uma multicausalidade. É difícil a gente dizer, como muita gente pensa, né, que a gagueira é causada por um evento emocional. Ela pode ser desencadeada, ela pode ser piorada por alguma questão emocional, mas a causa, ela é neurobiológica. Conte-nos um pouquinho sobre o que motivou você, Dani, a entrar no universo da gagueira, vamos dizer assim, e a ser tão atuante com pacientes, familiares e profissionais. Essa é uma história longa, Vivi. Eu tinha uma professora muito querida, a professora Cláudia Andrade, da USP, que eu acho que foi quem me inspirou, né, a trabalhar com pessoas que gaguejam. Ela sempre foi uma profissional muito apaixonada pelo trabalho dela também e acabou contagiando lá toda a nossa turma. E durante a faculdade veio uma pessoa trabalhar na casa da minha mãe e ela tinha gagueira
E eu logo falei, Cláudia, eu vou trazer ela aqui para a USP. E quando eu fiz a anamnese dela, a gente descobriu que tinha na família mais 14 irmãos que gaguejavam, né? A gente está falando aí desse componente genético. Então, a partir daí, eu comecei a fazer estudos, né, científicos aí na área da gagueira. Fiz o meu mestrado com adultos que gaguejam, então também estabelecendo aí um protocolo de avaliação para o português brasileiro. E por tanta convivência com as pessoas que gaguejam, e por tanta semelhança nos históricos, né, Vivi? Porque a gente fala da gagueira como algo ali neurobiológico, mas o impacto que a gagueira tem na vida da pessoa é muito grande, né? Há um impacto negativo muito grande na qualidade de vida. E durante o mestrado, conhecendo tantos adultos, né, e percebendo quanto eles tinham dificuldade de encontrar um profissional especializado, o quanto eles tinham vivenciado situações de bullying, de preconceito, de desrespeito pela sociedade, de quantos familiares não sabiam lidar. Então, acho que tudo isso me sensibilizou muito. Conheci ali durante esse meu processo, né, outras pessoas que gaguejam que também eram, acho que, tão inconformadas quanto eu com essa realidade. E nós nos juntamos, fizemos aí o primeiro grupo de apoio, em 1999, primeiro grupo de apoio para pessoas que gaguejam. Esse grupo foi se fortalecendo e virou depois a Associação Brasileira de Gagueira, que é uma associação de pessoas que gaguejam para pessoas que gaguejam, né, e conduz aí várias atividades, além dos grupos de apoio, atividades de conscientização. Hoje tem uma entrada aí forte nas políticas públicas. Então, acho que esse olhar, né, que vai além do paciente, que vai além do cuidado individual, ele foi sempre muito presente na minha vida. Depois, na minha vida pessoal, acabei casando com uma pessoa que tinha um histórico de gagueira na infância e na adolescência. Então, meu sogro, meu marido, minhas 2 filhas, então, também tem gagueira. Acabei convivendo aí do lado de como ser mãe, né? De como a gente vai enfrentando esses desafios da gagueira, como a gagueira vai impactando as diferentes faixas etárias. E mais do que isso, né, Vivi, que eu acho que é uma coisa importante para trazer, a importância da gente compreender sobre a gagueira, da gente compreender a importância do atendimento, de uma intervenção fonoaudiológica especializada precoce, desse olhar para a família, né, de poder incluir a gagueira como algo leve, né, como algo que faz parte daquela pessoa. A forma como a gente encara a gagueira dentro de casa, ou a forma como a sociedade encara a gagueira, né, os professores, os empregadores, os amigos, os familiares, tudo isso vai causar um impacto positivo ou um impacto negativo na vida da pessoa. Então, acho que ter este olhar, né, para a gagueira de uma forma mais ampla, eu acho que fez com que eu acabasse trilhando também o meu caminho profissional de uma forma mais ampla, né, pela Abra Gagueira, fundando e hoje sendo colaboradora, junto com a Luciana Contesini, que é minha amiga e desde a época da faculdade, fundamos aí a Oficina de Fluência, né, que a Oficina de Fluência, ela traz esse aspecto, este olhar, né, não só para a criança que gagueja, ou para o adolescente, ou para o adulto, mas para a família, para a escola, para a sociedade, né? A gente faz um trabalho em grupo aí muito intenso e acabou sendo uma metodologia que deu tão certo, né? Que teve aí uma eficácia tão grande, tão ampla, que nós acabamos desenvolvendo o curso de formação. Então, a gente tem a certificação do fonoaudiólogo amigo da gagueira. A Viviane Rimes é nossa fonoaudióloga amiga da gagueira. Muito orgulho. Com muito orgulho. E eu tenho muito orgulho, Vivi, dessa equipe também, né? Porque como você vivenciou esse processo, não é um curso, né? Não é uma palestra, não é um curso. É realmente
uma equipe, né? A nossa ideia foi sempre montar realmente uma equipe onde todo mundo pudesse compartilhar ali a sua experiência, o seu conhecimento, e a gente fica muito feliz de ver o quanto essa semente, né, ela vai também semeando em outros campos, né? Então eu vejo você aqui neste seu canal maravilhoso, trazendo informação sobre a gagueira, você está espalhando essa semente. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu fico muito feliz e agradecida mais uma vez aí pela oportunidade. Ai, realmente eu fiquei muito encantada, né, Dani? Você tem a ver a sua história com a gagueira, eu tenho a minha. Cada profissional, cada pessoa tem uma história, né? Então a minha foi realmente, eu comecei a receber paciente, fiquei, gente, e agora? O que eu faço? Mas eu não queria ficar com aquilo que a gente aprende às vezes na faculdade, a gente não se aprofunda, né? A gente sabe que a fonoaudiologia é generalista e a gente precisa buscar aprofundamento, especialização. E agora, Dani, eu vou até pegar o link que recentemente eu fiz um curso internacional com vocês, da Oficina da Fluência, e com essa carga horária, eu vou finalmente conseguir o meu título em fluência. Que lindo! Vamos comemorar! Vamos comemorar! Já estou preparando tudo para enviar para Brasília. E a gente teve realmente uma experiência muito rica com a Christian Kmela, né, que é referência para nós, é uma americana maravilhosa, e vocês conseguiram trazer a Christian para fazer um curso, para oferecer um curso para nós fonoaudiólogos brasileiros. Então, assim, realmente foi riquíssima essa experiência, como eu falei logo no início. Então, Dani, eu queria, assim, poder compartilhar. Você falou em semear, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode compartilhar conhecimento que a gente vai semear sabedoria por aí, né? Então, o que a gente pode dividir com os nossos ouvintes sobre essa troca que nós tivemos entre os profissionais, que mesmo sendo de países diferentes, possuem o mesmo objetivo, que é assim, é oferecer o melhor e mostrar aos nossos pacientes que eles têm um potencial incrível, porque foi isso que eu peguei muito no curso, sabe? A gente não foi lá só ficar aprendendo técnica. Tem algo a mais para a gente trabalhar com gagueira. Vivi, eu acho muito interessante, porque na verdade, né, a gente acabou fazendo um movimento crescente em termos de evolução profissional mesmo, para este olhar para a gagueira, né? Então a gente sai de um lugar do senso comum, que é você olhar aquela gagueira, né, como algo, como eu disse no início, esse mito de que a gagueira é emocional, de que se a pessoa tiver esforço ela consegue vencer a gagueira, né? E a gente vai para uma ciência que mostra, olha, nós temos componentes genéticos, nós temos componentes neurofisiológicos, este cérebro funciona diferente, este cérebro tem rupturas involuntárias na fala, né? Então, quando a gente olha a ciência dessa forma, automaticamente a gente vai sim ter um olhar para como é que eu adequo esse funcionamento dessa fluência, né? Como é que eu consigo minimizar essas alterações neurofisiológicas. E aí a gente traça um percurso dentro da fonoaudiologia voltado para as técnicas de fluência, da suavização, do modelamento da fluência, da modificação da gagueira. Então a gente tem um percurso profissional, né, que entra muito fortemente nas estratégias de fluência. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fica só focado nas estratégias de fluências, e aí a gente sabe que a gagueira não tem cura, que essa ruptura involuntária ela vai acontecendo, a gente precisa redimensionar os nossos objetivos terapêuticos, porque a fala é espontânea e eu não consigo dizer para um paciente, né, assim, olha, use essa técnica, fale dessa forma diferente o tempo inteiro, porque o paciente perde a sua espontaneidade e a comunicação, né, Vivi, ela é muito maior do que a fluência, ela vai muito além do que não gaguejar. Então, ser um bom comunicador, quantas pessoas a gente conhece, né, que não gaguejam, mas não são bons comunicadores? Então, aí é uma evolução mesmo desse olhar. Acho que a Christian traz para a gente
esse olhar das habilidades comunicativas, como é que eu levo o meu paciente que tem uma alteração na fluência, que tem uma ruptura involuntária na fala, como é que eu levo este paciente para o seu máximo potencial enquanto comunicador? Então, aí a gente agrega realmente todos esses olhares, né? A gente precisa, sim, ter um olhar e ter técnicas específicas para que esse paciente não entre numa gagueira muito severa, para que ele não faça muita força, para que ele não desenvolva comportamentos associados, para que ele não deixe, né, que essa ruptura na fala limite a sua vida, a sua participação social. Então, olhar para a gagueira hoje é você olhar para as estratégias de fluência, é você olhar para a parte emocional, para o impacto emocional que essas alterações tiveram na vida dessa pessoa, né? É você olhar para suas habilidades comunicativas e como você pode desenvolver o seu máximo potencial, né? Como é que você pode demonstrar confiança, assertividade, como é que você pode passar uma informação, né, de uma forma bacana, com paixão. Acho que isso é o mais importante, né? A comunicação é a gente compartilhar aquilo que tem dentro da gente. Então, gaguejando ou não, sendo fluente ou não, todos têm o direito de comunicar, né? De compartilhar aquilo que está dentro de si. E aí eu acho que, somando, né, todos esses aspectos, o que a Christine traz, e trazendo aí mais um elemento importantíssimo, que é o papel do ouvinte, que é o papel da sociedade. Não adianta eu trabalhar só com a pessoa que gagueja, se essa pessoa que gagueja enfrenta uma sociedade cheia de mitos, de preconceito, de desrespeito. A gagueira é uma alteração que afeta 10 milhões de pessoas no Brasil, cujo impacto na qualidade de vida pode ser comparado com tetraplégicos. Então, isso é muito sério, não se pode aceitar mais piadinhas sobre gagueira, gozação sobre gagueira. Isso é preconceito, isso é crime. Então, acho que a sociedade precisa se conscientizar, né? Os pais, mesmo de quem não tem um filho que gagueja, o pai precisa orientar o seu filho, porque ele pode ir para a escola e ele pode encontrar uma criança que gagueja. Não é mais aceitável piadinhas, não é mais aceitável gozação, bullying com relação à gagueira. Então, a gente precisa se unir enquanto sociedade para passar informação e para acabar de vez com o preconceito, porque uma sociedade empática, né, que escuta, que dá tempo para o outro falar, que respeita as diferenças na comunicação, essa sociedade, ela vai estar contribuindo demais para o tratamento dessa pessoa que gagueja. Ela vai estar sendo uma peça importantíssima nesse olhar. Então, acho que é importante que a gente leve essa informação. E aí, a gente tem agora dia 22 de outubro, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, e que aí fazemos todos os nossos esforços, né, Vivi, para levar essas informações para o maior número de pessoas que a gente puder. Dani, o que a gente mais escuta na sociedade em geral, tentando ajudar, mas a gente vai explicar um pouquinho agora. Calma, para, pensa, respira. Como que a gente deve lidar com as crianças, jovens e adultos com gagueira? Eu acho que a primeira coisa é a gente compreender, né? Quando a gente escuta alguém gaguejando, essa pessoa está calma, essa pessoa está respirando, ela está pensando, ela está gaguejando. Então, são coisas diferentes, né? Quando eu falo para uma pessoa que está gaguejando, calma, para, pensa, respira, eu estou atrapalhando essa pessoa, né? Então, conviver com uma pessoa que gagueja é exercer diariamente a sua paciência. O ouvinte é que precisa ter calma, o ouvinte é que tem que parar, pensar, respirar e respeitar a pessoa que gagueja. Então, seja um bom ouvinte, escute com paciência, dê mais atenção para o conteúdo, né? E não para a forma. Claro que os pais, quando percebem a criança gaguejando, eles querem de alguma forma acolher, eles querem ajudar, né? Então, muitas vezes é a maioria que fala, filho, fala devagarzinho,
para, pensa, respira, faz isso com a maior das boas intenções, para tentar ajudar, para tentar acolher. Mas a criança, ela não tem essa possibilidade cognitiva de controlar a sua própria fala. Ela está pensando e está falando, ela está fazendo o melhor que ela pode, né? Então, para a família, quando perceber que a criança está gaguejando, mas ainda está falando, ainda está, né, se comunicando, então naquele momento preste atenção no conteúdo. Agora, se a criança entrou num bloqueio muito forte, se ela desistiu de falar, se ela ali está sofrendo, né, porque ela está sentindo essa ruptura na fala, os pais podem acolher, mas acolher de uma outra forma. Pode falar: filho, percebi que está difícil para você falar, não tem problema, você está aprendendo, você tem todo o tempo do mundo para falar. Então essas atitudes, né, de acolhimento, de respeito, de paciência, de valorização do comunicador, né, da comunicação, elas são essenciais em qualquer faixa etária, né? Seja para criança, seja para um aluno que gagueja. Então, ali, se o professor tem um aluno que gagueja, né, e percebe uma gagueira na frente da classe, ele precisa falar: gente, olha, cada um tem o seu jeito de falar. Aqui nessa classe, todo mundo respeita o jeito do outro. Cada um tem o seu tempo, e deixar esse aluno à vontade. Olha, você pode ter mais tempo para falar, ou se você não se sentir à vontade de falar na frente da classe, você pode falar comigo num momento separado. Então, assim, a gente tem ajustes que podem ser feitos na família e na escola que vão ter um impacto maravilhoso, um impacto muito importante na vida deles. Então, até deixar, né, Vivi, essa informação. No site da Oficina de Fluência, nós temos uma área que chama Mural, onde a gente tem um manual gratuito para pais, um manual para professores de crianças que gaguejam, com todas essas dicas, com todas essas informações, né? Então fica aí o convite para quem estiver ouvindo, para quem conhece uma família ou para quem tem contato com uma escola, para levar essa informação. Esse mês, né, os fonoaudiólogos amigos da gagueira aí, que agora em outubro seremos mais de 200 fonoaudiólogos no Brasil e em 5 países, né? Nós estamos fazendo uma ação voluntária que chama Roda de Conversa sobre Gagueira nas Escolas. Então, qualquer pessoa, né, que conhece uma escola, e todos nós temos a nossa escola, ou dos filhos, ou a escola que nós frequentamos, então você pode, na sua escola, levar essa informação. Olha, tem a oficina de fluência, você entra em contato com a equipe vai direcionar um fonoaudiólogo que vai na sua escola fazer uma palestra gratuita e informar os seus professores. Então, todos nós podemos ajudar de alguma forma, né? Isso no Brasil todo, né, Dani? Então, no Brasil todo. De procurar a oficina, que a oficina direciona os fonoaudiólogos em cada estado, enfim. Exatamente. Nós temos aí uma rede, né, de fonoaudiólogos amigos da gagueira, e se não tiver na sua cidade, nós temos o formato da roda de conversa online também. Isso. Então, realmente, fica um convite para que cada um de vocês, né, que está ouvindo esse podcast, queira fazer a diferença, né? Espero que a gente consiga, se cada um de vocês levar para uma escola, se cada um de vocês formar aí 20 professores, esses 20 professores, por ano, quantos alunos vão impactar? E no ano seguinte, né, é uma ação pequenininha ali, mas que vai ter um impacto muito grande. E as rodas de conversa, elas são mais fortes agora em outubro, porque é um mês que a gente fala disso, mas ela acontece o ano inteiro. Então, se você está ouvindo isso em outro... está chegando agora aqui no podcast, já fica o convite, está valendo o ano inteiro. O meu material já recebi, eu já vou começar a encaminhar para as escolas. Tô cheio de spoiler nesse episódio, Dani. Ai, mas eu não poderia perder a oportunidade. Dani, eu acho que a última perguntinha mesmo, geralmente eu faço com 4, mas esse tema é tão maravilhoso, a gente está num mês tão importante, que é assim, quando que a gente procura um fonoaudiólogo? Quando os pais procuram um fonoaudiólogo ou professores
né? Precisam, às vezes os professores observam e a gente escuta muito assim, não, espera fazer 5 anos, espera fazer 6 anos. Não, acho que agora ainda não precisa. Ah, tem 3 anos, ainda não precisa não. Isso é... Daqui a pouco passa. O irmãozinho nasceu e de repente ele ficou assim. Ou então, não, coloca no psicólogo que ele vai melhorar. O que a gente poderia orientar, né, de mais alerta para poder o pai ou o professor indicar ou procurar um fonoaudiólogo? Quando, na realidade? Olha, Vivi, o mais cedo possível. Por quê? A gente pode dizer que a gente tem 3 grupos de crianças, tá? 95% das crianças nunca vão gaguejar. Independente do que aconteça, de quanto irmãozinho nascer, do impacto emocional, de pandemia, essas crianças nunca vão gaguejar. Agora, nós temos aqui 5% das crianças que vão apresentar algum tipo de gagueira. E dessas 5 crianças, 4 vão ter uma recuperação espontânea e uma não vai ter. Esse 1 é 1% da população. Ele representa muitas pessoas, né? E quando essa criança começa a gaguejar, a gente não tem como determinar exata precisão se essa criança vai ser uma criança que vai recuperar ou se essa criança vai persistir. Nós temos alguns fatores de risco. Então, se tiver alguma pessoa que gagueja ou que gaguejou na família, é um fator de risco. Se essa gagueira aparece com mais de 3 anos e meio, é um fator de risco. Os meninos também têm mais risco. Se ela tem uma outra questão de fala e linguagem, ou se essa fluência, né, se essa gagueira está persistindo há mais tempo, são todos sinais de risco. Mas por que eu falo que, assim, a família percebeu uma gagueira, está se incomodando, está preocupada com aquela gagueira, procure um profissional especializado, né, na área da fluência. Porque a gente tem várias ações que a gente faz, que a gente chama de terapia indireta, que é no ambiente familiar. Como é que a gente pode, né, quais são as ações que a gente pode desenvolver dentro dessa família para promover a fluência, para que este período que a criança esteja passando seja o período mais leve possível, mais suave possível, não só para a criança, para toda a família. Então, é um olhar, é um cuidado, né? Eu acho que a gente hoje está falando tanto em prevenção, tanto da intervenção precoce. Então, esse senso comum, esse mito, né, de que a gente deve esperar até 5, 6 anos para orientar os pais ou para colocar a criança numa terapia, ele pode ser muito danoso. Não porque ele vai causar gagueira, não é isso. Às vezes a criança tem uma gagueira persistente, ela vai ter essa gagueira persistente para o resto da vida. Mas porque os impactos na família, na escola, na autoestima dessa criança, isso pode ser prevenido, né? Essa criança pode entender, essa família pode entender essa alteração da fluência desde o primeiro dia que essa criança começa a gaguejar. E ela pode agir de uma forma leve, de uma forma consciente, respondendo, respeitando, fazendo os ajustes na casa desde sempre, né? Então, assim, a criança começou a gaguejar, a família está preocupada, procura um profissional especializado, né? A gente tem aí, claro, disfluências na fala que fazem parte da linguagem, né, do desenvolvimento da linguagem, mas os pais sabem, isso não é gagueira, é quando a criança ali está pensando e ela fala, mãe, eu queria um copo de água. É diferente de quando uma criança apresenta uma ruptura, um bloqueio, uma repetição de som, que ela vai falar, mãe, eu quero um copo de água. Isso é diferente, isso já mostra, opa, tem aqui uma ruptura diferente, não é uma ruptura de elaboração de linguagem, né? Então a gente não pode confundir essas coisas. Eu vejo muitos profissionais da área da saúde, da área de educação, confundindo as coisas, então achando que uma gagueira pode ser algo da linguagem, e não é. A gente sabe, não existe esse mito de que a gagueira é normal nessa idade, ou de que existe uma gagueira fisiológica, como se fizesse parte da fisiologia do desenvolvimento da criança. Não existe. Se existisse, 100% das crianças teriam, e não é.
Apenas 5% das crianças vão apresentar essa gagueira. Então, a gente precisa intervir precocemente aí para minimizar os danos que uma gagueira pode causar. Eu realmente preciso agradecer pela aula que você nos deu. Então, Dani, a minha vontade aqui é que esse episódio atinja, sabe, assim, vários corações que estão nos escutando nesse momento, mas que principalmente alguém teve a oportunidade de ouvir esse episódio e fale assim: gente, eu conheço alguém que precisa escutar também. E encaminhe o link desse episódio para essas famílias, porque o nosso intuito, assim, o objetivo do podcast de Papo com a Fono é ajudar as pessoas, porque a gente não precisa, eu vejo assim, sabe, Dani, eu não quero segurar conhecimento, eu não quero que aquilo que eu estudei tanto, que eu batalhei tanto, seja utilizado somente com os meus pacientes. Eu quero poder ajudar mais e mais pessoas, então a pandemia veio para me tirar das 4 paredes do meu consultório. E eu não tenho realmente palavras para te agradecer. Eu acho que eu estou sendo até repetitiva, mas a gente olha só, a gente está gravando de bate-pronto, a gente não teve nada muito programado, mas eu acho que essa é a ideia, esse é o coração de quem trabalha com gagueira. Quem trabalha com gagueira pensa de uma forma diferente. Se não pensava, a gente começa a pensar, né? A gente pensa com o coração, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma empatia pelas famílias, a gente acolhe, a gente orienta. E eu fico mais e mais feliz também quando a família aceita as nossas orientações, entende que a gente precisa de um tempinho, às vezes, maior, e estende a mão para a terapeuta e fala, vamos juntos. Então, Dani, mais uma vez, eu quero também deixar um convite para os profissionais que nos escutam, os fonoaudiólogos, que façam os cursos da Oficina da Fluência, porque tem muita coisa bacana. Tem muitas oficinas para os pais, para os pacientes, oficinas de grupos para atingir jovens, adultos, né, Dani? Também, a gente está falando aqui de criança, mas a gente também precisa abraçar os adultos. Terão outros episódios, a gente vai poder estender um pouquinho mais. O meu coração, assim, gigantesco para você, Dani. Muito obrigada. Que delícia. Obrigada. Espero que esse amor todo, né, que a gente tem aí pelo trabalho com a gagueira chegue aí em todas as pessoas e que elas saibam que elas podem fazer a diferença. Né? A gente não precisa ser especialista em fluência, a gente não precisa ser fonoaudiólogo. Qualquer pessoa que está escutando sabe que pode fazer a diferença, levar essa informação para mais pessoas. Isso faz toda a diferença aí para as pessoas que gaguejam. Super obrigado, Vivi. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade e pode contar comigo sempre. E assim, com a voz embargada e repleta de muita emoção, chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Acompanhe os perfis da Daniela Zakevics e sua parceira Luciana Contesini no Instagram, @Oficina de Fluência e @AbraGagueira. E o meu, @VivianeRMSS. Lembrando então, gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Um forte abraço e até breve!